Bom dia, meus amigos. Está começando mais um pré-jogo aqui no canal da Cruzeiro Stats. E dessa vez o primeiro pré-jogo com grande importância, um grande jogo. Cruzeiro e Atlético se enfrentam hoje, nesse domingo, dia 25, na Arena MRV, válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. E é o primeiro grande desafio do Cruzeiro na temporada. Esse que também pode ser chamado de primeiro jogo da temporada do Cruzeiro, porque com pouquíssimo tempo de trabalho, jogando com as reservas, o início de trabalho da comissão técnica, os primeiros 4 jogos podemos considerar como jogos de pré-temporada, contra adversários também não tão relevantes. Então, esse jogo, para mim, marca o início da temporada de 2026, considerando também que no meio de semana já temos Campeonato Brasileiro. Então, a partir de agora, é jogo quarta e domingo, e vamos intercalar, primeiramente, Mineiro e Brasileiro. Depois, a Libertadores também inicia, vai ter Copa do Brasil mais pra frente, então a temporada tem tudo para ser muito boa. E a temporada também, aqui na Cruzeiro Stats, tem tudo para ser muito boa. A gente tem pré-jogo, tem pós-jogo, vamos ter mais análise, vamos ter mais opinião. Então, quem puder, já se inscreve, curte, compartilha, manda para aquele grupo de amigos cruzeirenses que gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que a gente tem para trazer aqui nesse novo projeto em 2026. Cruzeiro, na última partida, perdeu em casa contra o Democrata. A torcida estava numa expectativa boa depois da grande vitória contra o Uberlândia, de manter esse ritmo bom contra um adversário que já não estava tão bem no campeonato, jogando em casa, estreia do Gerson, mas acabou tropeçando. Mas, por outro lado, a torcida também não deixou se abalar. O foco grande era nesse jogo de hoje, o foco grande era nesse clássico, um jogo na Arena MRV, um jogo que é muito importante para a sequência do campeonato dos dois times, vamos falar disso também, mas que o torcedor chega otimista. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O Cruzeiro passou alguns anos, principalmente o período na Série B, mas também incluindo 2024, como uma torcida que não chegava tão otimista para o Clássico. Obviamente, o Clássico ele sempre iguala os desiguais, então o otimismo é natural e o torcedor sempre quer ganhar e acredita que dá para ganhar. Mas por um período considerável o Cruzeiro chegou com um time menos qualificado que o Atlético. Diria que em 2025 foi um ponto de mudança disso. Acho que em 2025 o Cruzeiro subiu muito o nível do time e o time do Atlético decaiu. E em 2026 esse cenário se mantém. O Cruzeiro tem um dos principais elencos do país, tem um dos principais técnicos do país também, fez uma das principais contratações da temporada no país. Então, a gente vê como que o time busca ser protagonista a partir desse ano, né? A partir do ano passado, óbvio, mas desse ano para frente também. E o Atlético teve uma decaída boa comparado ao que conseguiu há anos atrás. Óbvio, teve alguns títulos, teve final, mas hoje é um time muito diferente daquele que chegou na final da Libertadores, por exemplo. É um time que tá muito aquém do que aquele fazia. O Hulk já não é mais o mesmo, os outros jogadores já saíram também, é um time que tem dificuldades para contratar, fez muitas contratações nessa janela, mas que provavelmente grande parte delas não irão performar ou então jogar da forma que poderiam jogar agora. Então, para mim, o Cruzeiro chega com uma larga vantagem para esse jogo, é um time muito mais qualificado, é um elenco que se conhece muito mais, é um técnico muito melhor, acho o Tite muito melhor que o Sampaoli, apesar do Sampaoli ter suas qualidades, mas acho que tem vários defeitos também. Acredito que o Cruzeiro chega nesse clássico como favorito e também, óbvio, joga na Arena MRV. E isso favorece bastante o Cruzeiro, porque dos 6 jogos que a gente teve lá, 3 foram vitórias do Cruzeiro. O Cruzeiro já venceu eles na Arena do bairro Califórnia, no Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Então, e perdeu apenas uma vez. Então, acredito que jogar na Arena MRV seja um ponto positivo para o torcedor cruzeirense que vai estar na Arena. A gente teve certas dificuldades desde a estreia da Arena, uma recepção muito ruim por parte da diretoria atleticana com os torcedores cruzeirenses por lá, problemas no banheiro, problemas nas cadeiras. A torcida do Cruzeiro também dizem que a torcida do Cruzeiro causou muito prejuízo a eles com quebra de cadeiras, enfim, houve um certo embate. E hoje temos a volta da torcida visitante na Arena MRV. A torcida do Cruzeiro vai estar em peso, esgotou os ingressos rapidamente. A gente sabe que o barulho lá
é bem grande quando se trata da torcida do Cruzeiro. Então, é um outro ponto positivo. Ter a torcida presente é muito importante, é muito bacana, e principalmente jogando fora de casa. Isso eu digo porque sinto que nesses últimos anos, o time que joga fora de casa tem mais vantagem. Óbvio que isso vai ser um pouco contra-intuitivo, mas o torcedor, quando se trata do clássico, e o torcedor, digo, a torcida única, quando o time não corresponde em campo, o nervosismo do campo passa para a torcida e o nervosismo da torcida passa para o campo. E eu sinto que isso faz o adversário, faz o visitante crescer mais no jogo. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, eles têm uma facilidade maior nesses últimos anos de jogar um pouco mais no contra-ataque, de jogar de forma mais reativa, de jogar dando a bola para o adversário e saindo no contra-ataque. E, se tratando de um jogo em casa, apenas com a torcida do mandante, isso favorece muito o jogo do visitante. Então, o Atlético, por muitas vezes, utilizou desse tipo de situação para vencer o Cruzeiro no Mineirão, como foi, por exemplo, o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, que eles venceram. Acho que teve muito disso, desse nervosismo, e também praticamente todos os jogos que aconteceram lá na Arena MRV, o Cruzeiro conseguiu aproveitar a vantagem da torcida do Atlético ficar nervosa, da torcida do Atlético ficar ansiosa com o jogo do Atlético que não estava bom, e o Cruzeiro sabe muito bem aproveitar esse tipo de situação. Então, vejo que nesse curto período de tempo, vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 anos, tem sido uma vantagem, na minha visão, jogar de visitante, com o Cruzeiro ainda mais quando se trata da Arena MRV. Sobre os times, o Cruzeiro deve ir com o mesmo time que finalizou o ano de 2025 e que também enfrentou o Uberlândia, com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian pela direita, Matheus Pereira no meio, Wanderson pela esquerda e Caio Jorge. Imagino que possa haver algumas mudanças pontuais. Eu, por exemplo, colocaria o Arroio no lugar do Wanderson. Eu prefiro o Arroio. Óbvio que o Wanderson ele fez uma boa partida contra o Uberlândia. O Arroio não foi tão bem contra o Democrata. E o Clássico ele pede um jogo mais físico. Ele pede aquela determinação defensiva, aquela vontade a mais para voltar para defender, para atacar com mais ímpeto. E isso o Wanderson fisicamente mostra que tem e com muita qualidade. Mas eu sinto que o Arroio ele ajuda muito quando se trata do jogo técnico e do aspecto também tático, diria. Por quê? O Arroio ele tem o 1 contra 1 mais apurado que o Wanderson. E isso ajuda muito quando se trata de um Cruzeiro que deve contra-atacar. O Atlético do São Paulo ele é um Atlético que não gosta de jogar fechado, ele se nega a jogar de forma reativa, como era o do Cuca, por exemplo, no primeiro jogo da Copa do Brasil, jogou muito fechado, dando a bola para o Cruzeiro. Não imagino que vai ser dessa vez. Acho que o São Paulo vai tentar ter o controle da bola, vai tentar fazer aquela saída com 3 zagueiros, todo mundo jogando mais para frente. Então, essa saída de contra-ataque do Cruzeiro, ela vai ser muito importante. Eu acho que o Arroio, ele ajuda demais nessa bola, ele tem um passe melhor que o Wanderson, ele tem o drible melhor que o Wanderson. Então eu imagino que nessa situação de contra-ataque o Arroio pode ajudar muito mais. Óbvio, vai ter que ser um Arroio um pouco diferente daquele contra o Democrata, que estava com mais firulas, que estava muito focado em finalizar para o gol. Acho que vai ter que pensar um pouco mais para encontrar um passe, para driblar na hora certa. Mas vejo mais qualidades no Arroio do que no Wanderson, apesar de gostar também do Wanderson. Dito isso, não deve fugir muito, né? Acho que o Cruzeiro não tem muito o que mudar nas outras posições. O Kaique é o titular absoluto da esquerda, o William da direita, Fabrício Bruno, o Vidalba ainda não voltou, então Fabrício Bruno e Jonathan Jesus não tem muito o que mexer. Lucas Romero absoluto na posição. Existe aquela possibilidade do Gerson jogar, seja na do Christian ou seja na do Lucas Silva, mas não acho que ainda é o momento. O Gerson chegou, estreou contra o Democrata, jogou uma boa parte do jogo, até me surpreendeu ele jogar esse período todo e de titular. Ainda precisa pegar ritmo, ainda precisa pegar físico, ainda precisa voltar a entender como funciona o jogo aqui no Brasil, que é bem diferente na Rússia, né? Ele jogando na Rússia pelo Zenit, é um jogo de muito mais controle, é um jogo de muito mais posse, é um jogo muito diferente do que ele enfrenta no Brasil. No Brasil, os times não têm tamanha dominância perante ao adversário. Raramente, assim, existe o caso do Flamengo, que muitas vezes pode ter essa dominância em questão de posse de bola, mas é raro.
O Zenit, provavelmente, todos os jogos do Campeonato Russo, ele tem mais de 60% de posse de bola. Então é um jogo diferente se tratando de um jogador que joga no meio do campo. Lá, se ele joga, vamos supor, 90 minutos, 60 vai ser com a posse. Aqui, eu acho que já não vai ser tanto assim, então ele precisa entender melhor os movimentos que precisa fazer defensivos, ter mais físico para correr tanto para frente quanto para trás. Acho que vai demorar um pouco para o Gerson chegar no 100%, mas aos poucos ele certamente vai entrar nesse time titular, porque já mostrou que é muito diferente. O Atlético deve vir com o mesmo time que vem jogando, já com o Renan Lodge na esquerda, o Preciado que estreou contra o América pela direita, fazendo a famosa saída de 3, com um volante ajudando na distribuição da bola dos zagueiros para o ataque, e aquele ataque com muitos jogadores. Então, tanto o Lodge quanto o Preciado avançando bastante. Vamos ter provavelmente ou o Dudu ou o Coelho na esquerda. Vamos ter possivelmente o Hulk na frente, ou o Rony, que ainda não se sabe se vai estar disponível para jogar. Então, deve ser um time muito ofensivo. E não é um time que está jogando muito bem. É um time que empatou 4 vezes. Certo que das 2 primeiras estava um time mais mesclado, mas nas 2 outras colocou o time praticamente todo titular. Contra o América foi todo titular. E não conseguiu performar. Não conseguiu jogar bem, não conseguiu se impor, não conseguiu fazer o jogo que o São Paulo quer. E isso dá muita brecha para o Cruzeiro. O Cruzeiro ele joga de uma forma diferente, um pouco com o Tite, né? O Tite tem um pouco mais daquela vontade de ter a posse, o jogo mais pausado, mas ainda tem muito da água que bebeu com Leonardo Jardim. Um ataque rápido, um ataque que é matador, um ataque que, quando recupera, busca em 2, 3 toques já encontrar o Caio Jorge atacando a profundidade, e são estilos de jogo que se casam. O Atlético quer muito atacar, o Cruzeiro quer muito contra-atacar. Se der certo, imagino que o Cruzeiro possa ter um placar até elástico, pela situação dos times e pelo contexto de como jogam. Mas, clássico é clássico, difícil prever o que pode acontecer. É certo que um gol no início ele direciona muito a partida, e é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla aqui no pré-jogo. O Cruzeiro é um time que, quando começa vencendo, facilita demais a partida, facilita muito para os jogadores, porque o time adversário vai ter que sair mais e o Cruzeiro gosta muito de ter esse espaço. Então, para mim, o foco principal do Cruzeiro tem que ser, nesses 10 primeiros 15 minutos, concentrar para abrir o placar, ter o 1-0, fazer o Atlético ficar nervoso, fazer a torcida do Atlético ficar nervosa, fazer a torcida do Cruzeiro que vai estar lá calar os torcedores do Atlético, para o jogo ficar ainda mais à vontade para a gente. Caio Jorge tem grandes chances de fazer um gol, Matheus Pereira gosta muito de fazer um gol, Fabrício Bruno vai que encontra outro gol como fez na Copa do Brasil, então a expectativa é grande, mas acho que é importante a gente visualizar esse jogo como o jogo de estreia do Cruzeiro na temporada de 2026, como eu disse no início do vídeo. Os jogos do Campeonato Mineiro até agora foram contra adversários que não tinham tanta relevância assim. É certo que a tabela ela ainda está conturbada, né, tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. O Cruzeiro, agora com a vitória do Norte, foi para segundo colocado. O Atlético está em terceiro, 2 grupos bem embolados. Então a vitória nesse clássico vai importar muito para a classificação, mas também não estou pensando muito nisso. Estou pensando mais para frente. Esse é o primeiro jogo da temporada de fato. O Cruzeiro, meio de semana, já enfrenta o Botafogo. Depois, mais pra frente, tem muitos jogos de Campeonato Brasileiro. Então, até o torcedor, imagino que com esse início do Campeonato Brasileiro, vai perceber que o Campeonato Mineiro ele não está mais na prioridade dos times no início da temporada. Antigamente, óbvio, 20, 30 anos atrás, era praticamente um dos principais títulos vencer o Campeonato Mineiro. De uns anos para cá, está se tornando um grande campeonato mais para esse início de ano. E com essa mudança do calendário, eu acho que está se tornando cada vez mais difícil dar 100% de atenção para o Campeonato Mineiro. Imagino que se o Cruzeiro chegar nas fases finais, imagino que chegue, por óbvio, vai ter dificuldades de mesclar esse time com o brasileiro e jogar o mineiro. Acredito que o time vai perceber que precisa dar foco no brasileiro, até porque se vencer uma partida, 2, já começa o campeonato lá em cima, percebendo que quer brigar por título, que quer ser protagonista, vai ter que mesclar esse time no Campeonato Mineiro também. Então, vai começar um novo período nessa temporada do Cruzeiro,
com o Campeonato Brasileiro, que a gente vai perceber qual que é a real prioridade do time nesse momento. Acho que esse jogo vai ser um grande ponto também para a confiança do time. Vencer um clássico sempre traz muita confiança, sempre traz muita segurança também para o trabalho. A gente já vê que com 2 vitórias e 2 derrotas, já começa um papo do o Cruzeiro do Tite não é o mesmo do Cruzeiro do Leonardo Jardim, o Cruzeiro do Tite não vai conseguir fazer o que o Leonardo Jardim fez, esse time não vai ser capaz de fazer o que fez em 2025. Começa uma desconfiança que não precisa existir. São só 4 jogos e 2 deles com o time reserva. O outro também com um time meio misto. Então é um clássico que é para dar confiança, é para dar tranquilidade para o trabalho, é para dar segurança para as mudanças que vão acontecer. Os meninos da base acabaram de vencer a Copinha, um feito fantástico, Cruzeiro bicampeão da Copinha. Tem muitos jogadores ali que podem ser aproveitados, e aí vou citar alguns, mas antes falar também do Myron, fantástico o trabalho que ele está fazendo, fez um grande trabalho no América, na Copinha que chegou na final, veio para o Cruzeiro e manteve um trabalho muito bom, seja com os jogadores que iniciaram a Copinha, quanto os jogadores que finalizaram, já que muitos estavam jogando Mineiro e desceram. Então a gente pode destacar Gustavinho, que fez o gol da final, o Murilo Hickman, que jogou muito bem tanto no profissional quanto na base, Alessandro fez boas partidas, Eduardo Pape, sensacional, uma grande promessa do Cruzeiro, na minha opinião, Batistella, Juan Gabriel, que eu gosto demais, muito bom jogador, Leles, Pietro, que ainda tem 17 anos, Fernando, que foi muito bem. Então tem vários jogadores aí que fizeram uma grande Copinha, que fizeram boas participações também no início de Mineiro, que podem ser aproveitados. Acho que o Cruzeiro vai precisar utilizar mais desses garotos no grupo profissional. Ano passado utilizou muito pouco. Ano passado o Cruzeiro praticamente não utilizava as reservas. Quem jogava eram os 11 titulares e um ou outro entrava. Quando entrava as reservas, entrava mal e não conseguia manter o nível. É um desafio para o Tite nesse ano. Conseguir fazer o grupo de reservas jogar tão bem quanto os titulares, conseguir agregar quando entram no segundo tempo, e dentro desse grupo de reservas, adicionar mais jogadores da base. É colocar Fernando, é colocar Leles, Batistella, Juan Gabriel, Murilo Hickman, enfim. Quem tiver qualidade para jogar, que esteja lá para jogar. Porque não adianta nada a gente vencer uma Copinha tão bem, com jogadores tão qualificados, com um futebol tão bonito. O Cruzeiro sofreu 4 gols e fez mais de 20 na Copinha. Então, terminou invicto, venceu todas as partidas. Foi impressionante a campanha do Cruzeiro. Então, fazer uma Copinha dessa, conseguir revelar tantos jogadores, mostrar que tem talento para não utilizar, é uma frustração muito grande. E o grande exemplo disso que a gente tem é o Joseph. Joseph fez uma Copinha fantástica anos atrás, não conseguiu ter espaço dentro do time do Cruzeiro, foi emprestado, foi para a América, não teve sequência, provavelmente perdeu confiança, perdeu ritmo, não consegue mais performar naquele nível e muito provavelmente deve ser emprestado novamente. Então tem que conseguir aproveitar esses jovens o quanto antes e da melhor forma, porque são esses jovens que são o futuro do Cruzeiro, seja em campo quanto vendendo e auxiliando financeiramente. Palpite para o jogo, eu diria que um 2-1, não é um jogo fácil, não é um jogo tranquilo, apesar do favoritismo. Para mim, clássico, é muito difícil estabelecer que esse time tem mais chance de ganhar, esse time tem mais chance de perder. É um jogo que iguala demais os times, independente da situação. A gente lembra um clássico bem simbólico, é o clássico do Ayrton, né? O Atlético com o time que venceu os títulos que venceu, e o Cruzeiro com um dos piores times da história venceu o clássico. Então é um confronto que iguala bastante as equipes, mas imagino que pelo histórico no estádio que vamos jogar, nas formas que os times estão jogando, na qualidade dos jogadores, na presença da torcida do Cruzeiro, que eu acho que é fundamental, tem tudo para ser um jogo positivo para o Cruzeiro. Falei do 2-1, acho que os gols vão ser de Caio Jorge e também de Wanderson. Vou confiar no Wanderson, vou acreditar que o Wanderson vai continuar com essa sequência aí boa de gols agora nessa temporada. Ele é um jogador que em alguns clássicos na Arena MRV fez bons jogos, teve boas participações
E é um estilo de jogador que pode ser positivo tanto para começar com o titular, quanto se não começar, entrar no decorrer da partida e fazer um grande jogo. O Cruzeiro vencendo foca no brasileiro, mas, acima de tudo, hoje é vencer. Não tem outra. É vencer e ponto. Valeu, galera. Forte abraço.